falar sobre o que aconteceu no Canadá. Uma tristeza, 10 mortes confirmadas em mais um ataque a uma escola. Foi um ataque a tiros numa escola no Canadá que deixou pelo menos 6 mortos. Eu falei 10 mortos, peço perdão aí, um erro. São 6 mortos, pelo menos 6 mortos. Outras duas, o ataque deixou 10 mortos no total, mas foram 6 mortos dentro da escola, né? Outras 2 pessoas morreram em uma residência que teria relação com esse caso e, por isso, esse número de mortos está aí aumentando, além da jovem apontada como suposta atiradora. E aí eles estão registrando esse número de mortos. A polícia local também registrou 27 feridos em um dos atentados mais letais da história recente do país. O crime foi ontem, no começo da tarde, em uma cidade pequena, com cerca de 2.400 habitantes. Um estudante contou que ficou trancado por mais de 2 horas até a chegada da polícia. Um professor brasileiro que trabalha na escola também presenciou o ataque a tiros e contou que ficou escondido com os estudantes. Jarbas Noronha mora no país há 4 anos e disse que todo mundo tem armas na cidade. Aliás, essa reportagem está na nossa página do UOL, está entre as mais lidas, ele falando justamente sobre isso. Todo mundo tem arma na cidade, aqui todo mundo tem arma, diz o brasileiro que dava aula nessa escola que foi alvo de ataques. Foi a declaração desse professor da escola. Jarbas Noronha estava dando aula de mecânica automotiva quando um aluno disse ter ouvido tiros. Em entrevista ao New York Times, ele explicou que a turma aprendia a trocar óleos dos veículos e alguns têm permissão para mexer até mesmo em seus próprios carros. O professor e 15 alunos criaram uma barricada para se esconder. A oficina onde estavam ficava longe da entrada principal, na sala do diretor. E Jarbas relatou, então, ter trancado a porta do corredor e 2 portas que davam para o pátio da escola, enquanto os 2 bancos de metal eram usados para o bloqueio. E assim ele conseguiu proteger esses jovens, esses alunos que estavam com ele. Estávamos, segundo ele, na parte mais segura. Aí ele disse, se alguém tentasse invadir pela porta do corredor, correríamos do parque, para o pátio. E aí ele falou justamente sobre essa relação das pessoas com as armas, né? O brasileiro falou que todo mundo lá tem armas na cidade. Ele falou assim, essa é uma cidade de caçadores. E a percepção que ele tem é isso, né? O primeiro-ministro canadense se pronunciou, o Mark Carney. Ele postou nas redes sociais falando nossa capacidade de nos unirmos em momentos de crise e é o que há de melhor no nosso país. Que triste, né, Sakamoto? Mais um ataque. A gente está voltando, daqui a pouquinho eu passo para o Sakamoto para comentar sobre esse caso no Canadá. É claro que tem pouca coisa para que a gente possa comentar, é mais um ataque, mais um caso de violência, mas infelizmente, quando a gente vê aí ataques às escolas, esse descontrole, por que às vezes as pessoas acabam resolvendo fazer isso numa escola, né? Ainda não tem detalhes sobre isso, mas há um momento de muita dor e esse é um assunto que está repercutindo em todas as redes sociais neste momento. Estamos já de volta para quem estava conosco na TV, rapidamente sobre esse caso do Canadá, que é o destaque internacional de hoje, né, Sakamoto? É um destaque triste, a gente quer transmitir nossa solidariedade para a família e amigos das vítimas, né? Infelizmente, novamente um ataque com morte maciça de jovens, né? De crianças. Não se sabe ainda a motivação, os nomes, né? A polícia canadense tem tomado cuidado nesse momento de investigação, o que é positivo, né? Muitas vezes o pessoal começa a falar que nem papagaio com cãibra e aí acaba, na verdade, falando bobagem, circula, gera desinformação e atrapalha a investigação. Então, eles estão tomando cuidado neste momento, né? Esperamos em breve ter mais informações sobre isso. Mas isso repete um modelo de ataques que a gente tem visto no vizinho Estados Unidos. Isso é mais raro no Canadá, mas nos Estados Unidos é toda hora um ataque, um tiroteio em massa, matando alguém numa escola, num show, né, num comício, em algum lugar desse tipo. É sempre assim. E aí, toda vez que, no caso dos Estados Unidos, busca-se criar controles, e não são controles que nem tem no Brasil, que são mais rígidos, mas controles mínimos sobre quem pode ter ou quem não pode ter uma arma, não é nem dizer que não pode ter uma arma, quem pode, quem não pode, controles, registros, etc. O pessoal vem a público, cita as emendas da Constituição, grita, diz que... Porque os Estados Unidos lá atrás tinham o direito à formação de milícia no momento da independência, né, para garantir a segurança, que hoje não é mais aplicável, mas o pessoal renovou a interpretação, garantindo para que todo mundo possa ser parte de uma milícia e, de fato, o pessoal vira.
Então, é até ridículo quando o presidente Donald Trump culpa aquele enfermeiro, Alex Pratt, que foi assassinado pelo ICE, dizendo que ele tinha uma arma, etc. e tal, né, que ele correu risco, sendo que em atos e em protestos MAGA ligado à extrema-direita, o pessoal vai com fuzil, muitas vezes, vai armado, né? Então, e o pessoal, e essa cultura das armas, que banaliza as armas ficam à disposição, como bem colocou o brasileiro dando a entrevista, armas à disposição fazem com que você aumente o potencial letal de um ataque como esse. Se a gente tem casos tristes, por exemplo, em outros lugares do Brasil, em que a pessoa, na dificuldade de ter acesso a uma arma, ela acabou atacando com uma faca, com uma machadinha. É terrível, gera mortes. Mas imagina se fosse uma semiautomática, o tamanho do negócio que teria. Então, esse é o grande problema no final das contas. Ai, mas armas não matam, pessoas matam. Sim, mas armas potencializam o dano causado por essas pessoas, transformando, tipo, uma tragédia numa hecatombe. Então, a arma serve para matar, né? O objetivo dela é esse. Em massa, essa é que é a questão. Porque se fosse a morte com faca, com outros instrumentos pérfuro-cortantes, geram um dano coletivo muito menor.